Paz, galera! Estamos aqui começando um podcast em alusão aos 12 anos da Igreja Shalom, aqui na Lomba do Pinheiro. E para fazer esse podcast nós vamos entrevistar aqui o pastor Wagner Machado, que foi quem Deus deu a visão, Deus direcionou para começar essa obra aqui. O pastor Wagner, que tem seminário do IBE, é graduado em História, casado com a pastora Elisandra, e nessa noite vamos conversar com ele. Conversar com ele aqui, ver como surgiu essa ideia, como que Deus deu essa direção para estar começando a Shalom, né? Começando esse trabalho aqui em Porto Alegre, aqui na Lomba do Pinheiro aqui. E aí nós vamos começar, temos algumas perguntas que já estão aqui direcionadas, temos algumas perguntas que o pessoal mandou através do Instagram ali, e nós vamos fazer um bate-papo aqui descontraído, para nós você entender como surgiu a Shalom, de onde veio a Shalom, você que já conhecer melhor, você que ainda não conhece vai ter a oportunidade de conhecer a Shalom nessa noite. Primeiro gostaríamos de saber como surgiu a Shalom, pastor, como que Deus colocou, da onde que partiu a ideia da Shalom no seu coração? Bom, a Shalom na realidade surgiu há um tempo atrás, quando nós ainda estávamos morando em Brasília, né? Isso em 2010, 2011. Né? Eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, mas alguns anos atrás nós fomos morar em Brasília, eu e minha esposa, mais precisamente em 2008. Nós nos mudamos para o Distrito Federal e lá nós ingressamos na igreja, né? Fomos transferidos aqui da igreja local da Assembleia de Deus de Porto Alegre e fomos congregar na Assembleia de Deus de Brasília. Lá fomos levados ao pastorado e depois de algum tempo nós começamos a sonhar, né, com a volta ao Rio Grande do Sul. Né? Esse foi o nosso pensamento, meu e da Elisandra, durante um tempo lá em Brasília, mesmo pastoreando essa igreja. Em uma visita ao Rio Grande do Sul, nós percebemos, né, na época, a carência, né, que tinha em relação ao Evangelho. O estado do Rio Grande do Sul, dentro das estatísticas, ele é o estado menos evangelizado, né, do Brasil. E Deus começou a colocar esse desejo de nós estendermos a igreja, né, que nós pastoreávamos em Brasília, para Porto Alegre. E, de fato, em 2011, juntamente com meu pai, que morava aqui, né, mora ainda em Porto Alegre, nós abrimos essa extensão da igreja em Brasília e começamos então um trabalho aqui, praticamente se iniciou, né, com um pequeno grupo familiar em 2011 e posteriormente em 2012, lá em 15 de abril de 2012, nós iniciamos a igreja propriamente dito num local específico, né, começando com os cultos públicos. Mas antes de nós entrar ali, ainda na parte da igreja, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua origem. O pessoal que não conhece o senhor ali, a sua origem, a sua vertente, a gente já conhece, a gente percebe talvez quem vem nos cultos já, mas quem não me conhece, assim, o senhor falasse um pouquinho da sua... Por incrível que pareça, apesar de dizer que eu sou o pastor da Parede Preta, né, eu sou oriundo da Assembleia de Deus. Podemos dizer assim que eu sou uma terceira geração de pastor, né? Meu avô foi pastor por parte de mãe, pastor Neuci Rodrigues, e depois agora o meu pai também pastor e eu sendo pastor. Então podemos dizer que é uma terceira geração de pastores da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus de Cachoeira do Sul iniciou na casa da minha bisavó, né? A bisa Carolina, que posteriormente se tornou lá uma grande igreja, né, na cidade. E eu também, de uma certa forma, ainda continuo pertencendo à Convenção das Assembleias de Deus do Distrito Federal, né? Como pastor, como alguém que é ministro do Evangelho. A nossa igreja ela é independente ainda, né? Ela mantém uma certa independência convencional, ela não pertence à convenção, mas eu, como ministro, pertenço. Então a minha origem é essa, né? Fui criado, a minha escola, uma igreja que eu tenho muito carinho, a Igreja Assembleia de Deus de Porto Alegre, é a igreja que me deu, vamos assim dizer, a minha formação, né, ministerial, e nós respeitamos muito essa igreja pela história, por tudo que ela representa, né, e também representou para minha família e representa ainda para mim de uma certa forma. Então a minha origem é a Assembleia de Deus, né? Por isso que eu tenho esse jeitão assim. Algumas pessoas dizem que a Shalom tem
esse misto, né, de uma igreja contemporânea, mas também ao mesmo tempo tem aquele viés mais pentecostal, né? Isso aí. Como é que é para o senhor ser pastor da Shalom? Antes de nós entrar na Shalom para o senhor, sua experiência, sua ideia, o que o senhor tem vivido, como é para o senhor ser o pastor da Shalom? Olha, na realidade, a gente obviamente entende isso como um chamado de Deus, né? E algo que Deus colocou no nosso coração. Obviamente um sonho, porque, né, sonhando os sonhos de Deus, aquilo que Deus sonhou para nós, né? Eu creio que é um cumprimento, né? Desde a minha infância, assim, eu tenho promessas nessa área. E ser pastor da Shalom é uma satisfação. Eu me sinto, na realidade, muito privilegiado com as ovelhas que o Senhor me confiou, as pessoas que o Senhor me confiou, né? São pessoas realmente que têm se dedicado. A gente percebe, assim, que há uma reciprocidade, vamos assim dizer, naquilo que nós nos propomos a fazer. Então nós, de uma certa forma, eu me sinto privilegiado ser pastor da Shalom, né? Eu vejo às vezes alguns colegas que têm alguma queixa em relação à sua igreja ou ficam olhando para outros ministérios, né? Eu olho, obviamente, para outros ministérios para aprender, né? Algo que talvez eles estejam fazendo e eu ainda não percebi, mas eu me sinto muito bem como pastor da Shalom. Eu sou realizado como pastor, não sonho com outra igreja, nem com outro ministério, nem com outras pessoas, mas para mim é uma satisfação, é cumprir realmente um chamado, um propósito de Deus. Amém. Bom, que bom para nós, da Shalom, que o senhor tem esse sentimento. Quando e onde começou a Shalom? Surgiu, a gente sabe, surgiu no coração de Deus, Ele deu a direção e a gente quer saber agora como começou, onde começou, aí a parte da igreja mesmo, da Shalom física. Assim. Física? Isso. Sim, tá. Shalom, ela dá início em 15 de abril, como eu falei aqui no início, né, na Galeria Céu Azul, que é aqui na Parada 16 da Lomba do Pinheiro, né, aqui até tem algumas fotos aí, né, alguns veteranos, uma galeria... Remanescentes. Onde nós começamos ali com meu pai e um outro pastor que já não está mais no ministério. Ele ficou pouco tempo, ficou acho que no máximo 1 ano ou talvez menos, e o meu pai deu esse segmento. Logo em seguida, obviamente, eu vim, né, de Brasília, mas ela começou aqui na Parada 16 da Lomba do Pinheiro. Era uma galeria, uma galeria que nos serviu, né, foi um local de muita bênção durante um tempo, mas nós éramos um grupo muito pequeno na época, né, aproximadamente ali 15 pessoas, 16 pessoas, né, teve cultos com 3 pessoas, então nós começamos ali a uns 100 metros de onde nós estamos hoje atualmente. E por que a galeria? Foi algo específico ou não? Foi porque era o que não, tinha era o que tinha no momento. Na realidade, a gente olhou assim a galeria, né, e o espaço era bom. Ele não era muito acessível porque ficava na parte de cima, né? A estrutura ali era boa internamente, mas ela tinha um problema que a gente sempre brinca, né? A galeria ela era muito quente por vários motivos. Se eu não me engano, a parte de cima, onde tinha laje, não tinha um telhado, não sei se tem hoje, né? Mas na época não tinha. E ela também ela dava a volta, assim, a frente dela era toda com vidro fumê, né? E esse vidro ele retém calor, então o local era bem quente, né? Até aqui nessa foto aparece, já posterior nós conseguimos colocar ar-condicionado, mas até então era um calor meio complicado ali, né? Teve uma época que nós começamos a fazer culto pela manhã, porque à noite era insuportável. Era fácil de evangelizar, que eu brinco, né? A gente faz uma brincadeira sempre que dizer que morrer sem Jesus, o calor é pior, né? Pior do que aquele local ali, então as pessoas acabavam se convertendo. Vinham por esse motivo. Sim. Amém. Então tá, começou ali. Agora uma dúvida aqui. Por que no Rio Grande do Sul? Por que voltar para Porto Alegre? O senhor tinha saído daqui, tinha ido para Brasília, o senhor comenta que sempre gostou de Brasília, se adaptou bem lá. E por que voltar para cá? Brasília é um lugar que eu gosto muito até hoje, na realidade, né? Foi um dos melhores lugares, assim, tenho boas lembranças, né? Talvez humanamente eu não voltaria, né? Humanamente era um lugar muito bom, agradável, mas Brasília foi um local também para despertar uma outra visão em relação à igreja, né? Porque a gente tradicionalmente vivemos a vida inteira dentro de uma denominação e ainda continuamos de uma certa forma, só que em Brasília você tem uma pluralidade muito grande de ministérios e igrejas e uma
E uma aliança entre essas igrejas, ou não digo aliança, mas um bom relacionamento entre essas igrejas. Não há competitividade, né, no sentido de não terem, né, contato. Né, o povo de Brasília, inclusive, se eles percebem, né, essa coisa de isolar-se em denominações, isso para eles não é algo característico de alguém que conhece a Jesus, até porque no céu não existe denominação. Para eles não faz sentido isso. E o que em Brasília nos deu esse entendimento foi justamente isso, de conhecer outros ministérios, conhecer outras visões em relação à metodologia de igreja, né? E isso foi nos dando bastante experiência, né? Então, quando nós voltamos para o Rio Grande do Sul durante um período de férias, nós percebemos o quanto o Rio Grande do Sul era carente, quanto ele precisava de algo, né? Não que eu seria a pessoa, né? Porque há muitos ministérios hoje no Rio Grande do Sul, há muitas igrejas no Rio Grande do Sul, muitas denominações, não só de Brasília, que hoje eu vejo que estão fazendo a diferença, mas eu senti que nós poderíamos fazer algo diferente no Rio Grande do Sul, né? Nós poderíamos trazer algo que nós percebíamos que ainda não estávamos vivendo ainda, pelo menos, né, na denominação que eu pertencia, né? Então foi esse o desejo de nós expandir, né? Uma direção de Deus, obviamente, mas aquele sentimento de fazer algo diferente. Nesse sentido, assim, a visão da igreja, o senhor era pastor da Assembleia, o senhor voltaria para casa, continuaria como pastor na Assembleia e tudo, e era um desafio implantar uma igreja, né? Às vezes a pessoa pode pensar que é algo que é simples, tudo a gente sabe, conhece um pouquinho mais, sabe que é um desafio muito grande. E como surgiu essa visão, o modelo que o senhor trabalha hoje de igreja, como que surgiu, da onde que veio, qual é a vertente, da onde o senhor se inspirou para vir com esse modelo de igreja, assim? O primeiro contato que eu tive foi com o muito conhecido no Brasil, o MDA, né, que é um modelo da Igreja da Paz, pastor Eibe Uber. Em 2011, eu e o meu co-pastor, pastor Marcos Alcione, que era o co-pastor da igreja que eu pastoreava em Brasília, fomos a uma conferência em Marília, na PIB Marília, do pastor Domingos, e lá estava ocorrendo uma conferência do MDA. Isso foi o que nos levou até lá. Nessa conferência, o pastor Eibe Uber ministrou, pastor Domingos, né, que hoje é uma grande referência, alguém que tem nos mentorado, e também o pastor Carlitos Paz, da igreja da cidade, também estava na conferência ministrando, entre outros pastores também, que Deus usou muito lá naqueles dias, pessoal de Santarém, que era a igreja de origem do pastor Eibe, né? Alguns ministradores, e lá nós fomos impactados assim pela visão de células, visão de discipulado na época 1-a-1, e voltamos para Brasília já com esse sentimento de mudança, né? De mudar algumas coisas, né? Não mudar a essência, mas mudar a roupagem. A verdade é essa. Então aí surge essa ideia, e eu, a partir daquele momento, eu sempre fui uma pessoa que quando eu descubro alguma coisa assim interessante, eu procuro me aprofundar bastante. Então foi esse o meu desejo, né? Podemos dizer que foram alguns anos, na verdade, assim, 1 ou 2 anos, talvez até 3 anos antes de começarmos de fato a entrar de cabeça, né? Mas que a gente vinha observando já alguns movimentos de igrejas em célula, né? E esse movimento então do MDA nos chama a atenção por vários motivos, os valores, e nós começamos a nos aprofundar. E em Brasília nós iniciamos um processo de transição, mas a transição sempre é mais complicada, né? Igrejas tradicionais passarem para um outro modelo, mas quando nós abrimos aqui em Porto Alegre já havia um sentimento já de abrir, né, a igreja, de plantar a igreja já nesse modelo, né? Inclusive a igreja começa numa casa, né? Não era bem uma célula, mas ela começa numa casa. Nesse viés. Nesse viés. Por que o nome Shalom? Shalom é um nome que surgiu porque em Brasília as igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, ela usa sempre o nome Assembleia de Deus, né, comum, e mais um nome bíblico. Então, tipo, Assembleia de Deus Peniel, Assembleia de Deus Maranata. E nós lá adotamos, na época, né, Assembleia de Deus Shalom. Então ficou Assembleia de Deus Shalom. Quando nós viemos para cá, nós deixamos o Assembleia de Deus e ficamos com o Shalom. Esse foi
uma decisão tomada até para nós não criarmos nenhum embate ou nenhuma concorrência. Não era esse o sentimento da Shalom, Sim. né? Ou da Assembleia de Deus Shalom na época, concorrer com a Assembleia de Deus aqui, né? Mas era ganhar almas, até porque o Rio Grande do Sul, na época, eu não lembro bem a estatística, mas talvez era em torno de 3% de evangélicos em todo o Rio Grande do Sul. Então, por que eu ia ficar brigando por causa de 3% de evangélico, né? Até porque não faria diferença nenhuma para o reino de Deus. Se eu tinha 97% de pessoas que não conheciam a Jesus, né? E por isso também nós já viemos com essa visão de estabelecermos célula mesmo, porque esse era o nosso desejo, ganhar pessoas. A Shalom, ela focou muito e foca ainda muito em ganhar pessoas. Obviamente, hoje nós recebemos pessoas de outras denominações, né, com algumas ressalvas sempre, mas que elas venham para entender a visão, né? Mas a gente sempre focou muito em ganhar vidas. Esse foi a nossa essência sempre. Isso é bem importante, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, essa questão. O senhor vinha implantar a igreja nesse propósito de não tirar pessoas de outras igrejas. De outras igrejas, não. Obviamente hoje, né, a igreja ela cresceu, ela tem uma estrutura, a gente percebe, não que não acontecia antes, acontecia, sempre houve migrações de pessoas, né, ao longo da história da Shalom, só que a gente sempre foi muito cuidadoso em manter firmes os nossos valores, né, porque eu acho que a igreja também, as pessoas são livres, né, para ir e vir. A Shalom mesmo já saiu muitas pessoas, né, e a gente tem uma visão que a gente abençoa, a gente não amaldiçoa ninguém, né, e eu sempre digo isso, eu digo de púlpito quem me acompanha, né, que Deus me livre algum dia de ter alguém obrigado me ouvindo ali, né, insatisfeito, se ele pode ser pastoreado por um pastor possivelmente melhor do que eu, né? Então eu não tenho problema com isso. E então nós também recebemos, desde que essas pessoas também saiam em paz, né, de suas denominações. E quando eu digo sair em paz, não é óbvio que nenhum pastor gosta de perder, né? Eu também, de uma certa forma, não gosto quando uma ovelha, não é que eu não gosto, mas eu não fico feliz de uma ovelha chegar e pedir a sua carta ou a sua saída, né? Mas eu entendo, eu abençoo sempre, né? Então, quando eu digo alguém vir bem, não é alguém vir com um pastor alegre lá porque ele saiu da igreja. Não é isso, né? E a gente não gostaria que eles fizessem algum tipo de rebelião, alguma coisa nas denominações, né? Também procuramos evitar ficar falando mal, né? A gente não gosta desse tipo de coisa, de ficar denegrindo, né, a imagem da outra igreja. A gente sempre diz, vira a página, vem para cá em paz, entende a visão da Shalom, né? A gente tem um meio de explicar como é a Shalom, e então nós recebemos sempre essas pessoas, só que nosso foco mesmo, onde a gente dá o sangue, vamos assim dizer, onde a gente foca é as almas, é ganhar vida. Se você chegar na Shalom, você vai ver muitas pessoas, né, que se converteram a Shalom, que aceitaram Jesus, ou que se reconciliaram aqui também. As pessoas que estão afastadas, nós focamos muito, e aqueles que vêm de outras denominações, a gente sempre deixa claro que a gente tem uma visão, a gente tem um propósito, a gente não negocia essa visão, né? E ela tem dado certo, né? E quando não for mais, Deus vai nos dar outra visão. Mas a gente não está aqui para fazer uma confusão de visões, né? Pegar um novo membro que chega e traz uma visão, outro. Não, isso não. A gente já tem uma linha bem específica de trabalho. Isso é bem importante, né? Bem importante a gente ressaltar, porque como a igreja está vivendo um momento de crescimento, uma igreja está se consolidando, muita gente vem, né? Muita gente de outras igrejas, muitas pessoas curiosas e... Exatamente, é o que eu digo assim, a pessoa vem para somar com aquilo que nós temos de propósito, ela será bem-vinda sempre, né? Há pessoas, às vezes, a gente sabe também que saem de outras denominações porque quer espaço, né? Quer oportunidade. A Shalom, você sempre vai ter grandes oportunidades de ganhar almas para Jesus, né? Ela já tem uma estrutura, obviamente há espaço para todo mundo, né? Mas ela não é um local de oportunidades apenas no sentido de posições, cargos, não. A gente tem um foco de ganhar vidas, né? Focar em pessoas, ganhar pessoas para Jesus. Então, quando as pessoas vêm para cá, elas têm que vir com esse pensamento, né? A gente deixa isso claro, a gente é bem transparente já lá no Café com o Pastor, que é uma reunião que nós temos para receber as pessoas que vêm de outras denominações. É justamente isso, a nossa igreja ela tem uma visão, ela não vai mudar essa visão, né? E até porque é meio contraditório, a pessoa sai de um lugar porque não estava satisfeita, é um direito dela, só que o lugar não sai dela. Isso aí. Aí ela chega no lugar novo, ela quer implantar tudo.
Então fica lá na denominação. Lá era assim. Lá era assim. Não, aí não dá certo. É a primeira coisa que diz, bom, se tu tá com saudade, volta. Tá, e o que o senhor atribui esse crescimento? A igreja tem crescido bastante. O que o senhor atribui? É o trabalho em célula, a questão das imersões que a gente não falou ainda também, que a igreja trabalha. O que o senhor atribui a esse crescimento que a Shalom está tendo? Assim? Olha, obviamente, né, em primeiro lugar, Deus. A gente sabe que a direção de Deus e do Espírito Santo é necessária. A gente entende que a gente tem seguido uma direção do Senhor, né, um propósito que Deus colocou, esse desejo de se tornar uma grande igreja no sentido de agregar muitas vidas para Cristo. Sempre esteve desde o início, quando nós, por exemplo, a fotografia aqui do início da Shalom sempre esteve ali, e eu sempre declarei isso diante da igreja, né, que nós seríamos, né, e declarávamos com fé isso em oração, né, que queríamos ganhar o nosso bairro para Jesus, né, a Lomba do Pinheiro, e sempre buscando uma direção de Deus mesmo, do Espírito Santo, o que fazer, né, como ganhar, como desenvolver essa visão. Então, eu creio muito Deus assim, em direção do Espírito Santo. Quando a gente vai vendo os detalhes, como as coisas foram acontecendo, a gente percebe que é a direção de Deus, não tem mérito algum, né, em determinadas pessoas, ou até mesmo se eu, né, fosse um pouco desonesto, né, vamos assim, intelectualmente, dizer, não, fui eu. Não, eu vejo Deus. Muitos detalhes assim, a gente percebe Deus. Não tem nada a ver com pessoas, mas Deus se agradando por algum motivo, não só por causa de mim, né, sempre digo apesar de mim, mas por outras pessoas que estão aqui com esse desejo de ganhar vidas para Cristo. Então eu atribuo que a motivação agrada o coração de Deus, né? Mas a questão da estratégia, a questão da célula, a questão da imersão, isso... Sim, obviamente isso ajuda bastante, né? A célula é comprovada estatisticamente que toda igreja que trabalha em célula, ela tem um crescimento. Isso é fato, não tem mais como negar, né? Nós temos as imersões, que nós chamamos de imersão, só que são os chamados encontros com Deus, que as igrejas em célula sempre usaram. Nós adaptamos algumas questões, né, relacionadas ao encontro com Deus. Nós já não fazemos mais em 3 dias, nós fazemos num período mais reduzido, né, e com mais constância, né. A gente constantemente está elaborando, fazendo, melhor dizendo, imersões de homens, mulheres, e agora, ano passado, iniciou de adolescentes. E isso tem sido um diferencial. Obviamente, nós temos características específicas da nossa igreja nas nossas imersões. A intensidade, isso tudo, a gente sabe que tem algumas coisas que são peculiares, que eu entendo que cada igreja recebe. É isso. Né? Nós recebemos isso de Deus, né? A questão, a gente falou um pouco antes ali, começou na galeria, e agora a gente está prestes a ter uma outra mudança, mas eu queria falar da primeira mudança. Quando o senhor estava na galeria, daqui a pouco apareceu esse local que está a igreja atualmente. Como foi essa primeira mudança? Como é que começou aqui? Como é que foi esse primeiro passo assim, aqui nesse novo local? Esse local que nós estamos desde 2016, né? E a gente, aqui tem uma foto local, né? Claro, ele está bem diferente, né, do que... né? Aqui vocês veem que isso aqui era uma oficina mecânica, né? Ali ainda está a fiação, né, exposta ali. E esse local, na verdade, era um sonho, né, que nós tínhamos de sair da galeria, porque era um local de difícil acesso. Só que nós tínhamos 30 pessoas dentro da igreja naquela época, talvez assim, olha, forçando bem, né? Como alguns pastores gostam daquele número bem evangelástico, assim, bem esticadinho, talvez nós tínhamos 35 pessoas. Né? Então, você com 35 pessoas locar um pavilhão da metragem que era esse prédio, além de ser na avenida, não é muito fácil. Né? Mas Deus, através de Deus, eu creio que Deus faz coisas extraordinárias. Né? E esse pavilhão foi algo de Deus. Né? Nós tínhamos ido a Santarém, numa conferência do MDA, há um ano atrás, de locar esse prédio, e lá nós fomos desafiados, eu me lembro como se fosse hoje, o pastor Josué Gonçalves, ele lançou um desafio. Lá estavam construindo uma igreja gigantesca, para acho que 10 mil pessoas, e eles precisavam botar um telhado. E o pastor José Gonçalves, que na época era mentorado, se eu não me engano, pelo pastor Eibe, ele desafiou todos os pastores que estavam lá e entrar num propósito pelo telhado daquela igreja. E eu e a Elisandra estavam no culto, a nossa igreja com 35 pessoas, então financeiramente nós tínhamos um aluguel para pagar que não era barato. Né? O nosso custo ele tinha
E eu, no meu coração, eu senti, eu quero entrar nesse propósito. E eles disseram, mas a igreja não tem condições de pagar isso tudo, né? Então a igreja paga uma metade, nós pagamos a outra metade, fizemos em 12 vezes, né? O propósito de ajudar no telhado da Igreja da Paz, em Santarém. E eu lembro como se fosse hoje, o pastor Josué Gonçalves disse, a unção que você honra, você atrai sobre você. Isso é importante, então, falar sobre isso, mencionar essa frase que o senhor falou, marcou para mim. Assim. Josué Gonçalves disse isso, e eu disse, eu vou honrar essa obra aqui, né? Talvez na época, eu acredito que a minha fé foi um pouco pequena, porque eu disse, Deus, eu não preciso de um negócio de 10 mil, eu preciso de um pavilhãozinho até uns 400 metros quadrados, tá legal. Deus deu. No último mês que a gente foi fiel lá no nosso propósito, surgiu esse prédio, né? E foi interessante, assim, porque o aluguel, ele dava uma diferença de se eu não me engano, R$300 de onde nós estávamos. Né? Obviamente, o desafio continuava, porque quando eu cheguei nesse prédio, eu chamei um amigo para dar uma olhada e ele disse, olha, você precisa no mínimo de uns R$50 mil, né? Vocês imaginam uma igreja de 35 pessoas, né? Ter R$50 mil para ficar habitável, não ia ficar nem padrão. E nós entramos no desafio, né? Começamos a orar. Aqui é uma Santa Ceia que nós fizemos justamente um mês antes da inauguração, 30 dias antes. Aí é os nossos membros, né? Se você for contar aí, aquilo que eu disse, talvez tenha até alguns visitantes aí, né? Que não eram membros, mas foram visitar. Mas isso aí era nossos membros. Todo mundo ansioso, foi todo mundo nesse dia. Era um feriado, uma sexta-feira santa. E nós resolvemos, antes de fazer qualquer coisa no prédio, consagrar o prédio, orar. Nós só lavamos o chão, né? Mas vê que não ficou bem limpinho na época. E nós fizemos uma Santa Ceia. Esse aí eram os nossos membros, é isso aí que nós tínhamos na época. E alguns visitantes, eu acho que tem aí no meio. E aí nós declaramos aí nesse dia que em 30 dias nós íamos estar dentro desse prédio. E nós não tínhamos R$1 em caixa. E precisaríamos de no mínimo 50 mil. E Deus proveu 70 mil naquele mês. E nós então fizemos a primeira reforma. Essa aí é Shalom, acho que hoje, né? Atualmente. Shalom hoje. O que é importante até de ver essa foto aí, porque aí dá bem certinho aqui com a próxima pergunta. O senhor tem uma frase que o senhor fala, eu sei onde eu vou estar nos próximos 5 anos, sei de onde eu vou estar daqui 5 anos. De lá para cá, passou um pouquinho de 5 anos. Já passou de 5 anos. Mas o senhor olhava lá e talvez via mais ou menos isso. Sim. A pergunta é, o senhor vê para os próximos 5 anos, olhando para frente daqui? Olha, eu vou usar aqui, como eu sempre usei, né? Eu vejo daqui 5 anos, a gente está ali no complexo, né, começando aquela obra. Daqui 5 anos, aí veio o complexo, a primeira parte dele, né? Bem maior do que ele é hoje. Essa é a minha visão do complexo. Bem maior do que ele é hoje. Hoje ele tem 1,1 hectare, mas eu vejo ele bem maior. Muito mais estruturas daquilo que nós já estamos no projeto. Eu vejo já além daquilo que está na planta. O que está na planta para mim já está consolidado no meu entendimento, na minha visão, mas eu vejo algo muito maior, né? Em todos os sentidos. Eu vejo uma igreja que já está sendo, mas vai ser mais relevante ainda para esse bairro, para essa cidade, mas não só para esse bairro, para essa cidade. Eu vejo um lugar onde muitos pastores, muitas igrejas de outros lugares vão ser influenciadas também. Amém. Essa é a minha visão. A gente sabe que o senhor tem essa visão, tem algo que Deus coloca no seu coração, estamos vendo esse processo, mas o senhor tinha a expectativa que fosse para agora, ou o senhor olhava e ainda pensava que era mais para frente? Era mais para adiante. Mais adiante. Eu, na realidade, são coisas, por isso que eu digo que são detalhes de Deus. Em 2022, eu estava orando aqui, nós temos uma oração que já existe há mais de 10 anos, na Shalom pela manhã. Hoje ela tem à tarde também, mas ela funciona praticamente em quase todas as manhãs hoje. Domingo também, de uma certa forma, porque o Ministério de Louvor está aqui ensaiando e eles fazem oração às 7 da manhã. E um dia orando aqui, Deus disse assim para mim, eu me lembro como se fosse hoje, né? Você precisa pensar em um lugar muito maior, porque você vai ter um crescimento exponencial. Os
explodir. E Deus me deu até a data. Deus disse para mim, em março, você não vai mais comportar as pessoas que estão aqui dentro dessa igreja. E a minha mente começou a pensar, né? E eu reuni 2 irmãos que são do financeiro da igreja, o irmão Claudio e o irmão Nilson, e para que eles me apresentassem, né? Pensássemos junto algumas ideias de como fazer, né? Como que nós iríamos fazer. Eu lembro como se fosse hoje isso. Eu acho que foi em setembro, agosto de 2022. E depois, inclusive, eu acabei esquecendo desses detalhes. Eles me lembraram. O senhor disse que em março explodiu o crescimento da igreja. E eu chamei eles e disse, olha, eu estou reunindo vocês aqui, nós precisamos dar um jeito de ampliar o nosso espaço. Porque em março Deus colocou no meu coração que nós vamos ter uma explosão de crescimento Isso absurdo. Em 2022, né? 2022. E aí a solução assim, primária, surgiu inclusive se eu não me engano, foi do Nilson, né? Seria nós multiplicarmos os cultos, né? Seria vamos dizer assim, a solução menos custosa, né? Aí surgiu algumas dificuldades, né? A gente começou a pensar, porque a gente obviamente quer crescer, mas a gente pensa nas pessoas e houve aquela questão do Ministério de Louvor, como seria? Eles teriam que fazer 2 cultos, né? Eles ficariam mais comprometidos, a gente sabe que não é fácil estar ali fazendo louvor, adoração. O irmão Nilson então sugeriu que nós começássemos a colocar alguns em tempo integral, até porque eles trabalhariam de segunda a sexta-feira, a segunda a sábado. Imagina, tipo, as pessoas ficarem o dia inteiro na igreja, poderia causar alguma situação. Então eu disse, não, boa, vamos começar a pensar. Mas não tínhamos batido o martelo, começamos a pensar na ideia e no finalzinho ali de 2022, se eu não me engano, no início, nós multiplicamos os cultos. Multiplicamos os cultos e demos início. Quando chegou em março, aconteceu de fato aquilo que eu tinha dito. Nós começamos a retornar das imersões e a igreja deu um boom absurdo. Eu lembro como se fosse hoje, né? Ficou completamente lotada, pessoas de pé, e aquilo começou a gerar um medo na galera, né? Mas está vindo gente da onde? E aqueles números começaram, a gente sempre contou, né, as pessoas dentro da igreja. A gente tem isso muito, muito preciso. E então ali nós começamos a perceber que realmente tínhamos que pensar em algo. Entretanto, a gente percebeu que os 2 cultos não era o suficiente, né? Porque a gente percebeu que o pessoal ainda priorizava a noite. Os cultural, né? É cultural. Então não foi muito efetivo naquele primeiro momento essa questão de ter 2 cultos sendo a solução. Aí nós começamos a pensar em outras soluções, né? Um parênteses, só, depois a gente continua aqui para voltar algo que é muito interessante. 22 anos estamos falando ali quando estava saindo da pandemia. Como que a igreja atravessou a pandemia? Isso é bem interessante a gente falar, né? A igreja, a gente passou aqui um período e graças a Deus não teve perda de pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que o senhor fez durante a pandemia. Ela foi um momento de se reinventar, né? Porque a gente não tinha nada digital, né? A igreja não tinha nada online, não tinha... E todo mundo sabe como é que foi naquele momento da pandemia, né? Mas foi em 2019, Deus colocou também um projeto no meu coração aqui, de orando na igreja, por isso que eu gosto muito da oração da manhã. Deus disse assim, se você quer um lugar novo, você já tem que começar a se organizar agora. E aí eu criei, né? Deus me colocou no meu coração um dia, né? A ideia de nós pegarmos todas as ofertas das células e abrirmos um fundo financeiro, né? Uma reserva, que todo esse dinheiro da célula iria para essa reserva em prol do local novo, projeto Nossa Casa. Esse era o nosso desejo. E aí nós fizemos até umas caixinhas, que existe até hoje em algumas células, né? Projeto, um logo e tal. Viemos aqui no culto, início de 2020, colocamos ali na frente, consagramos, cada líder pegou a sua caixinha. E, bom, agora vamos começar a nos organizar. Fizemos uma projeção com o financeiro, tantas células, vai ter uma arrecadação específica no final de 2020, nós vamos ter um valor. Resumindo, em março de 2020 veio a pandemia. Fechou tudo, fechou a igreja. Coincidentemente, aquela época era a época de renovação de diretoria da igreja, tive que fazer uma assembleia geral para renovar. E o banco, então com a ata praticamente vencendo, né, no meio
pós-pandemia, ele trancou toda a conta da igreja, porque nós precisávamos fazer a assembleia, só que nós não podíamos fazer a assembleia porque tinha pandemia. Só para complicar um pouquinho mais. E aí era uma questão de sobrevivência, né? Não tínhamos mais os meios eletrônicos de contribuição, não podia reunir no templo. As primeiras semanas da pandemia foi proibido, né? Ninguém podia se reunir, todo mundo em casa. As células estavam meio complicado, porque havia irmãos que estavam bastante receosos, né? Não queriam receber ninguém em casa, e normal, era um momento de pandemia. Outros não tinham problema, só que nós tínhamos um aluguel, né? Nós tínhamos um aluguel, nós tínhamos conta, nós tínhamos compromisso. E foi desafiador 2020, porque nós trancou a conta e eu disse, bom, esquece o projeto Nossa Casa, o negócio é sobreviver. Vamos pagar o aluguel aí do jeito que dá e tal. Vamos. Resumindo, a gente pagou esses 12 meses ali, que a conta da igreja acabou ficando fechada, reformamos o prédio, começamos a trocar os equipamentos de som, né, mexer mais na estrutura da igreja, a fachada da igreja. E quando chegou em 2020, lá no final, a conta da igreja foi reaberta depois de todo o processo. E aí o que acontece? Quando nós chegamos lá, nós fomos surpreendidos. Nós tínhamos o dobro daquela meta de início de 2020, e porque as pessoas elas podiam contribuir, nós não poderíamos mexer. Mas... Então nós entendemos ali que Deus nos deu um ensinamento, né? Ou nos direcionou a algo para entendermos o que Ele queria fazer, o porquê que Ele fez daquela forma. Primeiro, para nós entendermos que não era por causa de nós, que Ele não precisa de nós. Em outras palavras, Ele botou toda a igreja, projeto Nossa Casa, todo mundo em stand-by e disse, deixa que eu faço. E no final do ano Ele fez com uma meta, dobrou, né? Não é a Dilma, mas dobrou. Dobrou a meta. Dobrou a meta. Não posso perder a piada. Dobrou o valor, né? Fez melhor do que nós iríamos fazer com células. E ali nós já entendíamos que era Deus no controle. Outra questão que eu queria que o senhor falasse, que foi na pandemia também, que surgiu o Valde Jaboque, que ali muita gente já conhece lá, e para quem não conhece... Nós fazíamos as imersões, os encontros dentro da igreja, né? Dentro do prédio da igreja, mas a gente tinha um sonho de multiplicar os cultos em algum momento. E durante a pandemia, também lá em 2021, a gente locou, né? No início do ano, né? O Valde Jaboque, com a esperança que agora ia abrir. Quando chegou em março, veio uma onda, né, nova da pandemia, com mais força, e fechou tudo. E nós ficamos lá com o aluguel da chácara, o Valde Jaboque. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, né, nós tínhamos a ideia de não investir muito na chácara, porque até não tínhamos muitos recursos. E de repente iniciar as imersões como estava lá a estrutura, né? A estrutura ela tinha duas estruturas, uma para alojamento e uma para refeitório, que ia servir de refeitório e adoratório. A coisa era muito louca, né? Era meio ousado. E no meio da pandemia ali em março, fechou tudo, veio uma cepa nova, né, do corona. Eu acabei ficando doente e aconteceu que eu fiquei bem mal, assim, né? Eu precisei de oxigênio. Foi um momento bem difícil, né? Me ausentei da igreja algumas semanas, não só eu, mas alguns irmãos, né? Na verdade, tinha mais irmãos da igreja em estado grave, assim, em relação à doença. E, sinceramente, em algum momento eu pensei que estava chegando a hora. Estava agendado. Estava agendado, foi bem complicado. Mas eu lembro num dos dias que foi o dia mais tenso, assim, que a minha oxigenação baixou bastante, né? Chegou, se eu não me engano, a 70 ou menos de 70, não lembro agora. E eu precisava de um oxigênio, né? Entrei em contato com o médico, não consegui internação, hospitais lotados e tal. E eu consegui locar uma máquina de oxigênio. Mas a minha oxigenação continuava caindo. Aí naquela noite foi uma noite bem complicada. E eu tinha quase certeza que talvez eu não duraria 2 dias, né? E eu tinha silenciado nos grupos, né? Nesse período eu não entrava nos grupos da igreja. A Elisandra acho que transmitia algumas informações. E naquela noite, pela manhã, eu não consegui, na realidade, dormir a noite toda, porque eu estava muito mal mesmo. E quando chegou pela manhã eu dormi.
ali pelas 5 da manhã, e quando foi, sei lá, talvez 7 horas, eu não tenho certeza, eu ouvi uma voz chamando o meu nome, uma voz de muitas águas. Mas eu tenho certeza que estava agendado. Aí eu disse, ele tá me chamando. Agora. É a hora. E eu lembro que eu chamei a Elisandra, se tem alguém me chamando. Eu disse, não tem ninguém te chamando. Eu acho que ela olhou, tá delirando já, chegou a hora, eu acho que é Deus chamando ele. Mas eu ouvi assim, só que era engraçado. Esse dia eu tava lembrando disso. Não foi na frente de casa, foi nos fundos, como se tivesse alguém na parte de trás da minha casa, não na frente. Geralmente alguém te chama pela porta da frente, né? E eu abri assim e fiquei, quem tá me chamando e tal. E veio algo assim muito forte de Deus no meu coração, que eu não ia morrer. Né? Ele me chamou para dizer, tu não vai morrer, mas tu vai construir um local lá, as imersões, que é um dos nossos grandes pontos estratégicos de crescimento da igreja. Um adoratório, um lugar maior. Né? E eu lembro que eu entrei nos grupos da igreja e coloquei. Foi o primeiro momento que eu me manifesto, depois de acho que uma semana ou duas, eu digo assim, aí um irmão disse, quando começou a digitar, eu disse, o pastor está vivo. Aí foi agora ainda, não estava agendado ainda. Não estava agendado, e eu disse assim, nós vamos construir um grande adoratório lá no Val de Jaboque e tal. Aí o irmão disse que achou que o corona tinha chegado no meu cérebro, eu estava delirando. Não está conseguindo raciocinar. E de fato nós fizemos posteriormente, né, nós construímos lá um adoratório, um galpão grande, foi também um milagre de Deus, fizemos em 18 dias de trabalho, né? E é um lugar hoje que a gente percebe assim, que Deus tem feito muitas coisas ali no Val de Jaboque. Isso, e a questão da imersão o senhor até mencionou, e a gente sabe que o senhor é uma pessoa que gosta de desafio, né? A questão que o senhor mencionou da imersão começar dentro da igreja. Foi um período. A gente não tinha condições, né, financeiras de locar uma chácara, né? Depois nós arrendamos o local que a gente está. Mas eu queria muito fazer, também não tinha condições, eu era muito sincero, não tinha condições logísticas, né, de pessoas e entre outras coisas para fazer 3 dias. Para mim seria inviável 3 dias, né? As minhas limitações, por isso que eu digo que as pessoas elas não fazem porque não querem, né? Eu sempre aprendi a fazer com o que eu tenho, né? Se eu só tenho essa caneca, eu tenho que servir 5 pessoas, eu vou dar meu jeito. É o que Deus colocou na minha mão, né? Eu não murmuro, não fico procurando olhar lá para, mas ele tem 3 canecas, eu só tenho uma. Não, eu vou fazer com o que eu tenho. Então, quando Deus colocou no meu coração aqui também, foi um dia de oração pela manhã, na igreja, isso eu sempre remetendo a oração, é onde Deus me dá os starts, né? E eu orando aqui, eu disse, Deus, eu precisava fazer um encontro com Deus. Nós fazíamos com a Igreja Seara de Cachoeirinha, filho do pastor Mário, que até hoje é um grande amigo e sempre nos apoiou muito, né? Eu tenho um carinho muito especial para aquela igreja. Só que nós tivemos que nos deslocar a Porto Alegre, a Cachoeirinha, e é toda uma logística, né? E eu disse, acho que chegou o momento de nós fazer as nossas. E num dia de oração aqui pela manhã, Deus contou as estratégias, como fazer a imersão. Eu caminhando aqui, orando e tal, e Deus foi me mostrando. Eu olhava pro pavilhão aqui, o local, né? E disse, tu faz assim, tu faz assado, monta um alojamento ali. Mas e como é que eu faço determinadas dinâmicas? Fecha a frente da igreja. Como é que eu vou fechar a frente da igreja? E o Espírito Santo foi ministrando. E foi realmente, nós fizemos naquele ano de 2019, se eu não me engano, foi 5 imersões. A igreja dobrou de tamanho, né? E depois veio a pandemia e deu, né, toda uma reviravolta. Mas foi mais ou menos assim que Deus também, numa oração aqui pela manhã. Top. A visão da igreja. A visão da igreja ali é baseada em Atos 20:20, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. E outra que o senhor sempre usa um tema, e esse ano o senhor usa o tema, o ano do Espírito Santo. Queria que o senhor explicasse também de onde que veio isso. A visão 2020, Atos 20:20, né, veio da necessidade de nós criarmos uma identidade, né. Como eu disse, nós mantemos, né, obviamente, todos os valores do MDA, mas o MDA ele não é algo da Shalom, né. O MDA é algo que o pastor Eibe generosamente, né, abriu para todas as denominações, sem cobrar nada, né? Você poderia, na época, e acho que ainda hoje é assim, usar o material, usar até mesmo as siglas que eles usavam, inclusive nós usamos até hoje, né? O Tadel, terça-feira, não é nosso, ele é da Igreja da Paz do pastor Eibe, né? E temos até que, em algum momento, mudar isso, mas a gente não pode negar as nossas origens e as nossas fontes, né? Acho que isso é honestidade intelectual. Né? Você vai ler um livro, você vai ver lá a bibliografia, de onde foi tirado. Então,
Aí só que nós entendemos que chegou um momento que nós tínhamos que ter a nossa identidade, começamos a orar e Deus me deu o texto lá de Atos 20:20, né? Os apóstolos pregavam nas praças, publicamente, de casa em casa. E então nós começamos a construir, vamos assim dizer, a nossa identidade como igreja em célula, como igreja que faz encontro com Deus, com algumas características, né? Porque a gente não pode pegar, às vezes, uma cópia de um lugar e levar para o outro e achar que vai dar certo. Isso eu já estou convencido. E eu nunca consegui, de fato, ser 100% MDA. Nunca consegui. Né? Aquilo que eu vi em Santarém ou que eu vi na PIB Marília, nunca consegui 100%. Então eu entendi que algumas coisas eu consegui implantar e outras não. Então eu comecei a trabalhar em cima disso, um dia orando aqui, também me aconselhando com alguns pastores amigos, né, que tem tido uma certa relevância. Nós começamos a criar a nossa identidade. Então hoje a visão que nós seguimos é Visão 2020, né? E quais as principais características da identidade da Shalom? Para quem não conhece a Shalom, aquela pessoa que ainda não conhece a Shalom, aquela pessoa que começou a vir agora há pouco. A gente tem a roupagem, né, de igreja contemporânea. A gente entende que a comunicação ela muda, né? A latinha de Nescau que tu compra hoje, ela não é o mesmo layout da latinha de Nescau de 20 anos atrás ou de 30 anos atrás, né? O conteúdo é o mesmo. Então esse é um pensamento que eu tenho. Eu mudo a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo. Se você chegar na Shalom hoje, ela tem muita oração. É um povo que ora, a gente não abre mão desses princípios de vida de oração, né? É uma igreja que se consagra, né? Inclusive chegou alguns irmãos de outras denominações, eles estavam meio arrepiados aí de tanto jejum e oração no meio do povo, né? E igrejas que supostamente, né? E não tem nada contra essas igrejas, né? Falando mal, mas para os irmãos entenderem, a gente ainda continua pregando princípios de santificação, liberdade total ao Espírito Santo, né? Nós não abrimos mão disso, direcionamento do Espírito Santo, mover do Espírito Santo. A gente, na realidade, busca esse mover constantemente, intensidade naquilo que a gente faz, fazer com excelência e intensamente, né? Não é algo eventual. O estilo Shalom não é viver um cristianismo eventual de algum momento, mas viver com intensidade. Então ela vai ter uma roupagem, né? Já recebi alguns títulos aqui na Loma do Pinheiro. O pastor da parede preta. Tem a parede preta aqui, mas o dia que o Espírito Santo mandar pintar de branco, eu vou pintar de branco, de azul, né? Qualquer cor que for necessária, mas a gente entendeu que algumas coisas no sentido de layout, né, elas comunicam melhor, né? Nós temos um ministério de louvor hoje, que é o principal da igreja. A gente não é uma igreja de oportunidades, nada contra, cada um dentro da sua visão, né? Mas a nossa visão não é de oportunidades dentro do culto. Nós temos um louvor intenso, que eu procuro também estar bem alinhado com esse pessoal do louvor, no sentido de que eles estão no altar comigo ministrando, então eles precisam estar na mesma pegada, né? São os obreiros, são os que estão ali nos trabalhos, vamos assim dizer, do templo, né? Então eles precisam ter essa pegada junto. Então eles são bem exigidos, né? Dentro da Shalom, o Ministério de Louvor é bem exigido. A intensidade, né? Também é uma coisa que é uma característica da nossa igreja. Todas as pessoas que vêm visitar Shalom, eles dizem, a intensidade é uma coisa peculiar. Eu acabei lhe perguntando e no fim não deixei o senhor responder, porque eu ando o Espírito Santo esse ano de 24. Esse ano de 24 a gente entendeu, né, a importância ainda mais do Espírito Santo, né? Nós estamos buscando, né, uma frase que eu li há muitos anos atrás, ela não é minha, tá? Mas eu li num livro, eu sinceramente esse dia estava tentando lembrar que livro foi. Mas era um livro, eu li muitos livros, então eu li um livro sobre avivamento. E esse livro ele relatava sobre o avivamento da Rua Azusa, e que William Seymour, alguns precursores daquele avivamento, que estavam buscando aquele avivamento, eles tinham um sentimento. E o escritor, ele descreveu, né, nesse livro, que o sentimento era quais são os próximos passos do Espírito Santo. Até que ocorreu, né, o grande mover da Rua Azusa, que impactou hoje praticamente em todas as denominações pentecostais no mundo hoje, ou neopentecostais, elas vêm dessa vertente, né? Receberam algum tipo de influência da Rua Azusa. E eu comecei também a entender isso me impactou muito de buscar, né? Tanto que, se você for ver, a gente sempre fala sobre essa questão, eu estava orando e Deus me deu isso, né? Porque é sempre essa busca. A vida de oração é essa busca. Quais são os próximos passos do Espírito Santo? O que eu tenho que fazer?
Senhor, me direciona. Obviamente a gente tem uma metodologia, a gente vai em conferência, a gente aprende, mas a gente não pega lá, cópia, né, e cola, cópia e cola. Não, a gente copia, olha e pede uma direção de Deus. Às vezes tem coisas que não, isso aqui não serve, isso aqui não serve. Que até o que o senhor falou a respeito do MDA, né? Tem lugares que algumas coisas vão funcionar. Em outros lugares não, obviamente. Até o próprio MDA hoje, ele já mudou muita coisa também, né? Do MDA raiz lá, que a gente diz, né? De Santarém para São Paulo, onde o pastor Eibe está atualmente, ele é completamente, não é completamente, mas boa parte de coisas são diferentes. Questão do avivamento. Para o senhor, o que é avivamento? Avivamento é um mover, para mim, na minha opinião, né? Onde gera vida, uma vida mais intensa, né? A gente vive dentro do cristianismo, assim, num determinado momento, mas há um momento que eu acho que é um ápice, é igual, eu sempre vejo assim, a mesma coisa quando você diz assim, você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. E aí tem um batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, o que é? É o transbordar. O que é o avivamento, né? O avivamento é justamente isso. A igreja ela vai experimentando, né? Obviamente, desde o início da sua caminhada, mas há um momento, tanto da igreja como da igreja local, quanto da igreja, num sentido que ela é avivada. Ao longo da história você vai perceber isso, né? Há ápice de avivamentos, de despertamentos que são as multiformas de Deus, né? Houve um momento de avivamento de missões, né? A igreja de Jesus ela ficou avivada em missões, né? E ela mandou missionários para vários lugares. Houve um momento de avivamento de dons, né? E aí foi aquele Azusa é muito Sim. Esse momento, né? Dons espirituais. Houve um momento de avivamento que foi a questão da santidade, né? Isso foi bastante, não que não haja nos outros, Sim. mas foi acentuado, mais intenso, né? Só que todos os avivamentos ao longo da história, eles têm começo e têm fim, né? Parece que é uma dificuldade de você transicionar, né? Ou passar, vamos dizer assim, não é transicionar, passar o avivamento para a próxima geração. Isso. O que se acredita hoje, que é o que eu acredito também, né? Há uma linha de entendimento hoje no mundo das lideranças que está chegando um avivamento sustentável, um avivamento que não vai ter fim. Ele inicia e ele se sustenta. Isso quebra um pouco porque às vezes a pessoa tem a ideia que o avivamento é um movimento, né? E não é, né? Não é um movimento. O avivamento, na realidade, ele vai repercutir depois, né? Vai ter o barulho que a gente diz, né? O mover, aquela coisa, né? O Reinhard Bonk, que foi um grande evangelista na África, eu sempre cito ele tem um dos livros dele, Evangelho de Fogo, ele faz uma comparação muito interessante sobre avivamento, né? E ele diz o seguinte, que o avivamento verdadeiro e o fogo de palha, o barulho é igual, é como se fosse duas armas, uma carregada com munição de verdade e outra com munição de festim. Quando você dispara as duas armas, o barulho é igual. A diferença é que a que tem munição de verdade, ela chega no alvo, ela tem um objetivo. Então o avivamento de verdade é isso, ele tem um objetivo, né? O objetivo foi missões, Sim. espalhar o evangelho, o objetivo foi mover no sentido de difundir os dons espirituais. Foi um movimento de santidade, porque havia muita corrupção, né? Mas ele sempre vai resultar em alguma coisa. Então, eu creio que o avivamento ele não vai se dar num culto onde as pessoas estão falando apenas em língua estranha, ou manifestando visão, ou orando as pessoas sendo curadas. Não, isso é parte, né? Mas Sim, vai despertar as pessoas para algo muito maior. Top. Pastor, nós temos aqui, de surpresa para o senhor, uma caixinha de perguntas, foi aberta no Instagram lá, e aí algumas eu já vi, algumas eu não vi também, então a gente vai agora aqui botar essas perguntas aqui, vamos junto aí, o senhor respondendo para nós aqui, essas perguntas que foram feitas pro pessoal lá no Instagram. Posso pedir ajuda dos universitários? Vamos ver então o que o pessoal tá querendo saber do senhor lá, também já estamos aqui com quase uma hora, aqui também não vamos se estender muito. Já respondi. Como a Shalom começou, a gente já respondeu. Qual a visão da Shalom também, né? Já falou ali, que é a questão de qual a visão da Shalom. Vamos lá em frente. Qual foi a motivação para o nome da igreja? Também já falei. Falamos ali. Sabemos que a Shalom veio de uma comunidade
Católica, porque foi escolhido esse nome. Não é uma comunidade católica. Não é... É um termo hebraico, Shalom, não tem nada a ver com a católica. Talvez exista alguma comunidade católica escrita Shalom, né? Talvez exista, não sei. Mas ela não é católica, né? O termo Shalom, inclusive, é uma paz perfeita, né? É uma paz perfeita, né? É um termo hebraico, na realidade, né? Próximo. Posso trabalhar na imersão de adolescentes? Aí são os adolescentes já perguntando. A partir de... Abre vagas igual as das outras imersões? Não abre igual das outras imersões. Não abre igual. Nós vamos ter um critério. Alguém me perguntou isso esses dias, não sei se... Não, mas não foi a mesma pessoa. Acho que não. A gente vai priorizar adolescentes já acima de 16 anos para participar, para poder então, servir. Se tem acima de 16 anos, pode. Se não tem, espera para quando tiver acima de 16 anos. O que é a imersão? Também já falamos, é um encontro com Deus, né? Mas ele tem uma característica da Shalom, né? Num tempo menor. A nova igreja terá uma sala apenas para as mães e seus bebês, com poltronas, luzes baixas, etc. As querem luzes baixas ficam dentro da igreja. Não, com certeza, nós temos o berçário que a gente chama, já está dentro do projeto já um vidro para dentro da igreja. Um vidro para dentro da igreja, um local bastante aconchegante, né? Queremos, com certeza. Sobre o complexo, como vai ser lá, o que vai ter aí? Olha, nesse primeiro momento, né, nós estamos construindo a nave principal da igreja, que tem, se eu não me engano, ela tem 1.080 metros quadrados. A estimativa é que a gente consiga colocar lá no mínimo 1.100 cadeiras. Talvez mais, né? O engenheiro aí que é o Leandro, diz que talvez mais. E nós temos um saguão que ele tem 330 metros quadrados. O saguão da nova igreja ele é quase do tamanho desse templo aqui. Depois vem o templo. Algumas salas, né? Na parte de baixo, que ele tem uma laje, né? O terreno é em 2 níveis. E algumas salas que vão à volta também. Algumas não, são muitas, né? Hoje eu estava com o tesoureiro lá na obra, né? Empolgando ele, para ele liberar mais dinheiro. Trabalhando no coração do tesoureiro já. E nós vimos que a parte de baixo, onde vai ficar a laje, ela é muito grande, muito grande. A gente começou a perceber que ali é um espaço que a gente ganhou, né, no projeto. Esse é o primeiro momento, esse é o tempo principal, né? Mas nós queremos construir uma escola, porque nós ainda temos, eu acho que aproximadamente uns 5.000 metros de terreno que está embaixo de uma mata, né? Que a gente precisa pedir autorização, questões ambientais e tal, para começar a receber essas autorizações para ampliar campo de futebol. Fora a questão do estacionamento, né? Fora a questão do estacionamento. É um jardim de oração, né? Isso tudo é o nosso desejo de ir construindo dentro daquele local lá. Próximo. De onde surgiu a ideia de complexo e como o senhor sabia que era de Deus? Complexo, na realidade, é uma... Por isso que eu digo a importância, né, do líder. A gente tem revelação de Deus? Tem. A gente tem revelação do Espírito Santo? Tem. Só que a gente aprende muito com as outras pessoas, né? Complexo, ele surge de uma ideia justamente de Marília, né? Uma inspiração do pastor Domingos, ele tem lá, está construindo, né? Ele não chama de complexo, acho que não chama de complexo, eu não lembro agora, mas ele não chama de complexo. Mas é uma estrutura, lá é 80.000 metros quadrados, talvez seria o que? 8 hectares, eu acho. Ele tem uma construção do primeiro prédio que ele fez de 6.000 metros quadrados, ele tem uma praça de alimentação e outros projetos de escola, campo de até quadra de tênis tem lá no projeto dele. Também não é originário dele, né? Aí tem o pastor Carlitos Paz da Igreja da Cidade, bacana se você ir lá curtir, olhar lá no YouTube, tem bastante vídeo. Ele tem uma estrutura grande. Marcelo Tots em Araçatuba tem uma estrutura grande. E nós entendemos que o Rio Grande do Sul também precisava de uma estrutura grande. Então nós já pensamos em algo assim, que a gente possa reunir tudo num ambiente só, né? E quando eu transito aqui pela Loma do Pinheiro, ele é o melhor lugar para ter isso, né? Porque ele ainda é uma região de chácaras, ainda tem muitas áreas grandes dentro desse bairro aqui. Então o nosso bairro ele reúne essas condições. Em quanto tempo a gente vai estar no complexo? É uma luta grande. Eu penso o seguinte, eu quero, né, o meu desejo em outubro, até outubro, novembro, nós começarmos a fazer os cultos na nave principal, né? Eu não consigo dizer se nós vamos estar definitivamente lá,
Mas à noite, no domingo à noite, pelo menos, eu gostaria de que os cultos fossem dentro desse prédio. Dentro da minha perspectiva, eu estou visualizando que até abril de 2025, que é o próximo aniversário da igreja, nós já estaremos com toda a estrutura da igreja local agora lá, com essas salas. Não vai estar pronto lá, com certeza não. Né? Vai estar tudo pronto, tudo bonitinho, não, isso não. Mas já vai poder abrigar, vamos dizer assim, estrutura de ministério infantil, administrativo da igreja, salas de treinamento. Eu acredito que nós já estaremos lá definitivamente assim, abril de 2025. Talvez antes. Próximas perguntas. Como faço para participar dos ministérios? Todos têm o mesmo requisito? Não. Não, nem todos têm o mesmo requisito. Né? Ministérios que envolvem altar, eles são mais exigidos, né? Então tem todo um processo. Então, quais são os ministérios que envolvem altar? Os ministérios de pessoas que estão envolvidas com a preleção, né? A gente não abre dentro da Shalom assim aquela coisa de trazer convidados e colocar qualquer pessoa no púlpito, né? São pessoas. Quando de fora eu preciso conhecer essas pessoas, até porque eu entendi que a minha responsabilidade como pastor da igreja é importante, e também porque eu não vou colocar qualquer pessoa só por colocar, porque talvez alguém ache que pregue bem, mas que não está na linha que nós seguimos. Sim. Nós temos uma linha de pensamento. Então não é qualquer pessoa que prega na Shalom, mesmo dentro dos membros, né? O Ministério de Louvor, como eu disse, eu levo muito a sério a questão da adoração, né? E já é uma coisa minha já há muito tempo, de entender a importância disso, e eu fiquei muito feliz porque quando eu li o ano passado que Rick Warren, que é o pastor da Igreja com Propósito, uma das maiores igrejas do mundo, né, chegou a 100 mil pessoas, e ele é um camarada ali, ele é um especialista em crescimento e desenvolvimento de igreja, pensando em igreja, né? Tem um livro muito bom, Igreja com Propósito, que eu recomendo todos a lerem. E o ano passado, quando ele se aposentou, perguntaram para ele, se você hoje fosse começar uma igreja, como que você começaria, por onde você começaria? Ele disse, eu começaria pelo louvor. É a maneira de comunicar com a nova geração. É a maior arma de comunicação. E aí eu vi que eu não estava errado, né? Sim. Paguei já um preço alto por isso, né? Mas de entender que o louvor e a palavra, eles são, vamos assim dizer, não vou dizer o cerne, né? Ou a essência do culto, porque o culto envolve muitas coisas. Mas eles estão ali na linha de frente, vamos dizer assim. Os levitas estão na linha de frente, qualquer batalha eles estão. Então, o Ministério de Louvor é um ministério também que eu costumo dizer que ali você precisa ser chamado, né? A gente não recebe oferecidos. É um chamado de Deus, tem um critério, não é só cantar bem, né? A gente não entende, não é só tocar bem. Óbvio que a gente preza por isso é importante também, mas a gente quer ver o coração da pessoa, qual é o objetivo, né? Aqui a gente não tem outros grupos com outros nomes de outras pessoas, não. A gente tem um Ministério de Louvor, né? Que é para servir a Shalom. Shalom, prioridade é Shalom. Ninguém aqui do louvor sai, né, em dia de culto, principalmente se estiver escalado. Mas se ele não está escalado, pessoalmente, se ele quiser ir, eu não tenho problema com isso. Agora, o grupo sair, não. O grupo está aqui para servir a igreja local. Por quê? Porque eu vim de um sistema onde a igreja tinha muitos conjuntos, muitos cantores, mas era incrível. Tinha cultos que não tinha ninguém, porque eles estavam em outros ministérios. Então, o louvor, ele é um desses ministérios, né, que ele tem bastante requisito. Entre outros ministérios também, Ministério Infantil, né, a irmã Michele cuida muito do Ministério Infantil, ministra para as crianças. Ela tem ali alguns critérios, né? Claro que os critérios envolvem, no mínimo, tu ter feito a imersão e tal, né? E aí nós temos aqueles ministérios que não envolvem altar, né? Mas a gente também gosta de ter um determinado... A gente também tem um determinado critério, porque senão daqui a pouco você só vai agregando, né? E a gente também não quer usar os ministérios como algo para fixar as pessoas. Né? Eu vou dar um ministério, eu vou botar ele aqui, eu vou dar uma palavra para ele pregar, para ele cantar, para ele ficar na Shalom. Não, se ele não ficar pela Shalom, pelo propósito, é melhor que ele não fique. Na verdade, todos os ministérios têm alguns pré-requisitos. Tem uns pré-requisitos. Todos os ministérios têm um pré-requisito. Então vai chegar, vai passar pelos processos. Ele tem um processo, né, normal. Né? A gente prioriza muito a liderança de célula. É um ministério de bastante expansão dentro da igreja, né? Mas é um ministério que as pessoas também não querem, né? Porque ele envolve muito uma renúncia.
né? O ministério de célula é um ministério importantíssimo dentro da igreja. Eu não considero nenhum ministério porque a nossa igreja é em célula, né? Mas ele é exercer um ministério de cuidado, né? Então o líder de célula lá, ele vai abrir a casa dele, né? Ele vai designar um dia da semana para fazer aquilo que Jesus mandou nós fazer. E de pregar, e ensinar, e discipular, porque a célula é isso. Então, mas a gente vê bastante resistência, né? Com certeza. Qual curso precisamos fazer para servir a Santa Ceia? Um curso para fazer Santa Ceia? Não tem curso para fazer Santa Ceia. Existe um chamado específico, né, das lideranças ali que a gente chama. Né, tem o pessoal que já é responsável há bastante tempo também. Já tem uma galera que organiza a Santa Ceia, né? Na realidade hoje quem está organizando é o irmão Nilson e a irmã Angélica. E eu dei total liberdade para eles, né? E eles têm os critérios deles ali para escolher essas pessoas. Mas não precisa fazer um curso, né? Mas se a pessoa está a fim de servir, é só orar que daqui a pouco você vai ser enxergado aí. Amém. Mais perguntas? A Igreja Shalom tem sido despertada para viver algo novo, agora nesse tempo. Você tem dimensão desse movimento para agora? Tinha dimensão desse movimento para agora? Eu acho que seria para o futuro, a gente já mas a gente respondeu, né? Falou que respondeu. Acho que tinha outra. Tinha outra aqui. Deve voltar? É mesmo? Então tá. Quais são as principais características da identidade da Shalom? Também já respondemos, né? Qual é as principais características da identidade da Shalom. Tem mais alguma? Perguntas são essas aí. Tinha umas mais capciosas. Não chegaram a mandar nenhuma para apertar o pastor aqui, então. Amém. Então tá, então. Vocês tiraram umas? Tiraram algumas, vocês não fizeram. Depois eu queria ver essas. Essas que não ficaram. Então era isso, pastor. Basicamente. Se você quiser responder, tem ali. Você sabe. Não, basicamente era isso aí, então. Acho que deixamos por próximo, vamos deixar muito aí capciosas. Não, mas é polêmica. Pode botar aí, então bota uma polêmica aí. A pergunta era sobre vestimento. O que o senhor acha sobre vestimento? Shortinho e mini blusa na igreja. Vestimentas. Eu penso o seguinte, a gente não tem um modelo de roupa. Sou contra você estabelecer modelos de roupa, né? De você ir lá e dizer, esse é o padrão. Outra dificuldade que as pessoas precisam entender, obviamente, né? Você vai perceber às vezes alguém da igreja se vestindo indecentemente. Pode acontecer. Mas a Shalom, por exemplo, hoje eu vejo que as pessoas elas não têm uma visão muito precisa. Shalom ela não é um lugar só de membros. Sim. Shalom ela tem um organograma que ela tem simpatizantes, visitantes, congregados e membros. Né? Então tem pessoas que estão vindo aqui hoje porque elas simpatizam com a Shalom. E imagina eu chegar lá e falar, tua vestimenta é indecente. Né? Não é por aí que começa a coisa. Então hoje nós temos aí talvez por cima umas 200, 300 pessoas que são que estão congregadas ou visitantes, elas não são nem membros da Shalom. E a questão que eu acho, assim, eu não gosto de pegar uma roupa e dizer, ela tem que estar decente, né? Ela tem que estar decente. A roupa, ela tem que, a mulher ou o homem também, ele tem que prezar pela decência, né? Agora, se é uma saia, se é uma calça, se é um short, se é alguma coisa, não sei, ela tem que estar decente. Essa é a visão que eu tenho. Dentro desse viés aí, já que entramos nesse assunto, então que as pessoas confundem um pouco, né? É a questão de uso e costume e doutrina. Aí as pessoas dizem, a igreja não tem doutrina. Exatamente. Era bom o senhor falar um pouquinho sobre isso. Não, aí algumas pessoas elas colocam a roupa, né? Aí elas, para tentar santificar as pessoas, não, você não pode usar calça, a mulher vai ter que usar saia, o homem vai ter que ter. Eu respeito todas as igrejas. Sim. E eu digo que se tem alguém numa igreja dessa, ele tem que seguir aquele padrão. Isso aí. Se o pastor dele diz lá que mulher tem que usar. Mas o que? Então sai da igreja. Isso aí. Vai pra outra igreja que tu te sinta melhor ou que tu concorde. Não se insurgir contra a liderança. Não se surgir contra a liderança. A igreja tal lá não pode fazer isso. Não, fica na paz. Eu tinha alguns anos atrás um líder nosso que usava barba e ele estava no emprego dele, veio um cara de uma outra igreja, um irmão de uma outra igreja mais radical e ele queria usar barba. E aí ele olhou para esse irmão nosso e disse assim, tu não acha que é absurdo mesmo o pastor proibir a gente de usar barba e me proibiu de usar barba? Tu não acha que é pecado? Aí ele olhou para esse obreiro meu, olhou para ele assim, sim, é pecado, para ti é pecado. Como assim para mim é pecado? Tu tá usando barba? Eu disse, não, meu pastor, sim, a minha igreja, ela não me restringe. Se tu tá lá, segue as regras de lá, entendeu? Então é isso aí. Então uma calça,
Tu tem igrejas que eles vão dizer que é a calça, né? A calça para a mulher não serve, a saia que serve, né? O homem usa calça. Então, cada igreja, ela tem os seus usos e costumes, né? E às vezes não tem explicação. É igual quando eu pergunto, por que a mulher não pode usar calça? Aí diz, é roupa de homem, é roupa de mulher. Por quê? Não, porque a saia é roupa de mulher e a calça é roupa de homem. Olha a diferença, não sei o quê. Aí eu sempre remoto, né? Eu volto lá pro tempo de Jesus. Tá, mas e o que Jesus usava? A túnica? Tinha túnica de homem e de mulher. Qual era a diferença? Aí a pessoa... são coisas que não tem explicação. Sim. Né? Eu acho engraçado que as pessoas que têm dúvida nisso vêm me perguntar da parede preta. Por que a parede preta? Não tem explicação, irmão. Sim. Isso aí é a questão não tem doutrina, a igreja não tem doutrina. Na verdade é um erro, né? Porque a doutrina é a palavra. É a palavra, é o ensinamento. A doutrina tem algumas características importantes. Como que tu sabe que é doutrina? A doutrina tu prega em qualquer tempo. Então, por exemplo, o sangue de Jesus eu prego hoje, prego há 100 anos atrás, prego há 50 anos, há 1000 anos atrás, eu vou pregar a mesma coisa. Isso é doutrina, ela é imutável. A doutrina não muda de região para região. Então, por exemplo, se eu disser que calça e saia é doutrina, imagina eu chegando na Arábia Saudita e dizendo para os homens, calça, não fecha, entendeu? Não fecha, então não é. Agora, se eu chegar lá e pregar o sangue de Jesus, eu pregar lá a cruz, isso é doutrina, eu pregar lá a salvação. Então eu vou pregar em diversos lugares, em diversos tempos, e ela não vai mudar. Né? Então eu não posso pregar, por exemplo, se eu chegar lá e dizer, televisão é proibido, é uma doutrina. A igreja tem doutrina lá, proíbe televisão. Não, isso é um uso e costume. Isso. Porque eu não vou poder, Jesus não poderia pregar isso. Não existia televisão. Não existia televisão. Há 100 anos atrás não existia televisão, tu já não poderia pregar isso. Entendeu? Agora, a salvação, o Espírito Santo, os dons, eu posso pregar em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer cultura. Então a doutrina tu pega e prega em qualquer cultura. Usos e costumes, não. Então tu consegue diferenciar isso só por esses dois aspectos tu consegue. É interessante aquilo que o senhor fala sempre aqui, a gente não negocia princípios. Também, né? Que é a questão da igreja aqui. A igreja é uma igreja de princípios, ela mantém os princípios. Tem a parede preta, baixa a luz na hora da oração, louvor, mas os princípios eles são. Os princípios são os mesmos, não muda nada. A palavra também. Se alguém tem dúvida, vem assistir um Tadel. Venha participar com a gente. Né? Mas esteja preparado. Ninguém vai massagear o teu ego. Entrando nessa questão de princípios, por que vocês exigem que se case antes de se batizar? Isso é bom, isso não é polêmica. Isso é bem bom. Isso é bem bom, acho que até é bom de responder. Eu tenho um princípio do casamento como sendo algo único, né? Você vai se dar em casamento com uma pessoa, porque é o que a Bíblia diz, né? Um homem unir-se a uma mulher e serão uma só carne. Então é nesse princípio. Então, quando você casa, você assumiu um compromisso, né? Há coisas importantes na sua vida, como aceitar Jesus e o casamento. Você vai viver com a pessoa, você vai construir uma família, né? Você precisa ter uma aliança com essa pessoa. E dentro hoje das leis do nosso país, a aliança de casamento se dá pelo Estado. O Estado hoje regulariza a união entre um homem e uma mulher, o casamento. Isso, alguns anos atrás, estava na mão da igreja, mas isso foi transferido e nós respeitamos as leis dos homens, né? E por que não união estável? Aí tem muitas perguntas sobre a união estável. Por que não união estável? Primeiro, porque a união estável ela foi criada por uma indefinição do homem. O homem se juntava com uma mulher com um homem, e eles ficavam anos lá em dúvida. Eles compravam casa, eles compravam um carro, eles tinham filhos, até netos. Eles estavam em dúvida em casar. Eles viviam como casados, entre aspas, né? Porque não eram casados. Mas eu estou em dúvida. E aí, por que ele está em dúvida? Em dúvida em relação a algo que tu está fazendo na prática, mas na teoria tu não quer te responsabilizar. Aí tu vai para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a palavra do crente é sim, sim. Não. O que passar disso é procedência maligna. Já começa por aí. Segundo, se eu não me engano, foi em 2020, talvez um pouco antes, que foi legislado isso através de um julgamento, se eu não me engano, foi pelo STF, em relação à união estável. Porque a união estável, tu poderia ter união estável com mais de uma pessoa. Inclusive, deu muita confusão isso. E o casamento é só com duas pessoas. Então, eu hoje, dentro da Shalom, é uma questão que eu coloco bem, eu sou bem radical mesmo, para vocês verem, não é porque é a parede preta.
eu não batizo pessoas que não estão aliançadas no casamento, né? Elas têm duas opções: ou se apartem, né? Sigam a sua vida, pode acontecer, pessoal, não tenho certeza, não quero mais viver em pecado e tal, tô saindo fora. Ou case e ajeite a vida dela, e aí eu desço as águas. Sabe que foi me questionado a respeito disso, e foi mencionado que na Bíblia não tem essa cobrança sobre o casamento. O que eu disse para a pessoa é o seguinte, que naquela época era impensável um homem estar junto com uma mulher sem ser casado com ela. Sem Isso ser casado. Não existia, né? Não existia. Não tinha essa possibilidade que hoje... E outra coisa, assim, não existia entre aspas, né? Porque o questionamento dos discípulos dos fariseus é a carta de divórcio de Moisés. Sim. Né? E Jesus ele foi lá e disse, para te dar uma carta de divórcio é porque houve algo antes. Sim. Tu não dá uma carta de divórcio, porque a carta de divórcio é o quê? É uma quebra de aliança. Então antes houve o quê? Uma aliança. Uma aliança, né? Então já começa aí. Então, não tinha, não, claro que tinha, né? E os homens se davam em casamento, né? O homem e uma mulher, ao longo da história, né? De forma natural, não existia isso. Hoje se modernizou, né? Hoje, entre aspas, se modernizou, né? Eu não considero modernização, considero retrocesso, né? Que você pode trocar de parceiros, que você, né, precisa se juntar para morar junto, para ver se vai dar certo, não sei o que e tal, para se conhecer, né? Mas aí tu vê tantas pessoas se divorciando, tantas pessoas se separando, tantas pessoas tendo múltiplos parceiros, né? Então, o casamento ele é importante, ele é a base da família, ele dá essa sustentação de responsabilidade, né? O casal quando assina lá, igual eu sempre brinco que alguém um dia chegou para mim e disse, é só um papel. Então eu disse para a pessoa, então assina. Aí ele se assustou, né? Já que é tão... Pastor, já que nós entramos um pouco nessa área, assim, então eu vou lhe fazer uma pergunta, sem nós entrar na política partidária, mas a sua opinião a respeito da igreja e a política. A igreja e a política no âmbito geral, assim. O pessoal confunde. Eu acho que a igreja, ela tem... a gente tem que diferenciar, né, obviamente, o partido, essas coisas, mas a igreja, ela você se tornar um cristão, você não perdeu a sua cidadania, né? Você é um cidadão, você vota... Você tem opiniões, é isso que as pessoas... não, agora você é um cristão, você agora é crente, você é da igreja, você agora não dá opiniões. Como assim? Uma coisa, né? Qualquer religião, né? As pessoas que estão dando opinião política, elas são de alguma religião ou não são de religião nenhuma. Sim. Mas a maioria é de alguma religião, né? Eles creem em alguma coisa. Por que nós, os cristãos, não podemos opinar? Então eu não vejo a igreja desassociada da vida política, né? A gente tem um determinado cuidado para não influenciar num sentido, né? As pessoas são livres para votar em que elas querem, só que nós também temos responsabilidades, que é o que eu gosto de dizer, em relação aos valores. Por quê? Porque eu digo sempre isso, porque o voto, o que é o voto? O voto é uma procuração. Quando eu voto lá na urna, eu estou dando a procuração para alguém. Eu estou dizendo, né? Por exemplo, se tu fosse candidato, e eu resolvesse votar no Josimar, eu ia dizer assim, Josimar, eu estou te dando uma procuração para você me representar e tudo que você fizer lá, eu estou de acordo. Você vai me representar lá. Né? A primeira questão é a seguinte, tu dá procuração para qualquer um? Ninguém dá procuração. Eu não vou chegar uma pessoa aleatoriamente, vem cá que eu vou te dar uma procuração que me representa lá. Isso não existe. Né? Procuração é um documento muito sério. Então, quando você dá uma procuração para alguém que tem valores diferentes dos teus e que vai, de repente, lá influenciar, tipo em leis que contrariam a tua fé, eu já vejo que diante de Deus você já é corresponsável daquela situação. Você é cúmplice daquilo. Não, com certeza. Você deu, aquele cara tá ali votando determinada lei. Por exemplo, eu sou contra o aborto. Por meus princípios cristãos, eu não aceito, eu acho que a vida ela já começa lá no útero, né, na concepção já do embrião, ali já há vida para mim. Né? Inclusive ontem, na ministração na igreja, eu falei sobre o João Batista, que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. O que significa isso? Né? Que ele já era uma pessoa, o Espírito Santo vem sobre as pessoas. Né? O Espírito Santo toma posse de nós. Então ele já não vem da mãe dele ali, ele não era um feto apenas, né? Ele era um ser humano que estava cheio do Espírito Santo. Então, eu sou contra, mas de repente eu
apoio alguém que ganha a eleição e ele faz uma lei que dissemina o aborto, que nada mais é do que uma espécie de um assassinato. Ah, mas eu não tenho nada a ver. Tenho sim. Eu sou responsável. Corresponsável disso aí, entendeu? Ou qualquer, por exemplo, eu sou contra a legalização das drogas. Por quê? Porque eu tenho pessoas próximas de mim, eu trato com pessoas dentro da igreja com problema de droga, eu sei quanto isso é terrível para uma família. Quantas famílias são destruídas pela droga? Aí eu vou aprovar isso, aí eu pergunto, essa aprovação de lei, quantas famílias vão ser destruídas? Quantos casamentos vão ser destruídos? Quantos filhos terão a triste experiência de ter os seus pais drogados? Entendeu? E que talvez vai se perder também. Então, eu sou responsável disso. Aí eu botei alguém lá que vai aprovar esse tipo de coisa, eu estou indo contra a minha fé. Né? Entre outras coisas, poderíamos citar milhares de coisas aí. Mas eu acho que vamos deixar o link, vamos deixar o gancho para um próximo momento. Vamos voltar aqui, então, agradecer a Deus, né? Estamos falando dos 12 anos da Shalom. Conhecemos um pouco do pastor Wagner, que é quem teve a inspiração, quem Deus deu a revelação aí. Estamos indo para 12 anos, agora o próximo dia 15, então, de Shalom, na Lomba do Pinheiro. Estamos começando a crescer já em célula, em outros bairros, outras cidades na vizinhança aqui. E eu quero, em nome da Shalom, em nome de todos os membros da Shalom aqui, eu quero fazer um agradecimento para o senhor. Agradecer a Deus por a sua vida, por a sua dedicação, pelo seu empenho. A gente é testemunha. Quando o Senhor se dedica por essa igreja, o Senhor não mede esforços pela Shalom. E nós somos muito gratos a Deus por a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, dando direção também. Cremos que é só o começo, como a gente sempre diz aqui, né? Que o melhor está por vir. Nós queremos deixar então esse agradecimento em nome da Shalom. Tem uma lembrancinha também que as meninas já trouxeram, tá aqui do meu lado aqui. Eu não tinha visto. Aí é uma lembrancinha mesmo, mas queremos deixar para o senhor aí, de forma de agradecimento pela sua dedicação. Fazendo propaganda. Agradecer a pastora Elisandra também. Pastor Elisandra, que também, né, tem dividido o senhor com a igreja. Verdade. Deixar esse agradecimento também, assim, por ação do E ela está perdendo bastante, porque a igreja... Então, deixar esse agradecimento em nome da Shalom e deixar livre esses últimos instantes aí para o senhor falar aquilo que o senhor quiser aí para todos que vão assistir esse podcast. Então eu vou começar a pregar. Não vou. Fique à vontade. Mais uma hora aí. Não, queremos agradecer, né? São 12 anos de Shalom, né? É um tempo que nós estamos vivendo. Esses 12 anos, eles têm sido emblemáticos, né, para nós, na questão do crescimento, daquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Eu considero que é um grande avivamento, né, que nós estamos vivendo na Shalom. E entre tudo que nós já passamos aqui, né, entre idas e vindas e crescimento e algumas, às vezes algumas frustrações, algumas tristezas, mas resumindo, passando a régua, nós temos sido mais abençoados, né? Temos mais momentos abençoados que momentos, podemos assim dizer, difíceis. Então isso também é uma alegria no meu coração. E como eu sempre tenho dito, né, eu sei onde eu vou estar daqui 5 anos. Né? Essa expressão, eu sempre carrego comigo. Eu uso uma outra expressão que é de um grande amigo que diz assim: nem todos que começam comigo terminam comigo. Né? A gente tem um início, infelizmente algumas pessoas ficam pelo caminho, mas eu sempre entendo que isso também é um propósito de Deus. Né? Eu sempre digo, tantas pessoas que chegaram quanto as que saíram, ou que talvez vão sair em algum momento, é um propósito de Deus. Há pessoas que naquele momento eles vão servir para aquele propósito, mas de repente mais adiante eles não vão estar prontos. Vão ser úteis em outro lugar. Vão ser úteis em outro lugar, vão servir em outro lugar. Então é isso que eu acredito. Né, que nós, assim como eu também já fui útil, né, em algumas igrejas, em alguns lugares que eu passei, que hoje estão muito bem, até por sinal. Eu não estou participando daquilo, mas estou participando de outro momento, em outro lugar. Então é assim, a obra de Deus é essa, é assim, é dessa maneira. Né? Então eu me sinto muito privilegiado, como eu disse, de ser pastor da Shalom, de ter uma igreja assim tão viva, tão intensa. E eu creio que grandes coisas vão acontecer, que esse ano vai ser um ano fenomenal, né? Quais são os próximos passos do Espírito Santo aí para o aniversário? E estamos aí nas pegadas do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado a todos vocês aí que assistiram. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.